Assembleia Legislativa do Amazonas emitiu comunicado oficial nos principais veículos de comunicação impressos do Brasil, defendendo a manutenção de 12% da alíquota de ICMS para a Zona Franca de Manaus. A nota também contesta a atitude do Parlamento Estadual de São Paulo, que apontou prejuízos no ensino superior daquele estado por conta da renúncia fiscal concedida ao modelo econômico da capital amazonense. A Assembleia, como todos sabem, é a casa do povo e, em sendo a casa do povo, tem que se preocupar com o destino do nosso estado, o destino da nossa população. E todo mundo sabe que o desenvolvimento do Amazonas está umbilicalmente ligado ao desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. A Assembleia está adotando um posicionamento político juridicamente perfeito, com base legal, constitucional, que é a diferenciação no tratamento para o estado do Amazonas, especificamente o polo industrial de Manaus, é algo que está conquistado na nossa própria Constituição. São Paulo, nos últimos anos, tenta, por todas as vias, legítimas e ilegítimas, criar constrangimento, criar empecilhos para que nós possamos potencializar ainda mais o polo industrial de Manaus. A Zona Franca de Manaus, que o estado do Amazonas, que a cidade de Manaus, ela, de forma alguma, ela prejudica a economia de São Paulo e, nesse caso especificamente, não prejudica nenhuma instituição de ensino do estado de São Paulo, né? São Paulo hoje tem um PIB de quase a metade de todas as moedas que circulam no país, enquanto que o Amazonas tem 1,6. É importante o assegurar, né? E quando a Assembleia Legislativa tomou essa iniciativa pelo presidente Josué Neto, porque nós não deveríamos deixar passar em branco. É uma medida essencial de defesa dos interesses do povo do estado do Amazonas, da atividade produtiva do nosso estado, do polo industrial de Manaus, dos milhares de empregos que esse polo gera e, acima de tudo, do que esse polo gera de arrecadação para o orçamento público do estado do Amazonas. Então, acho que é uma medida fundamental da Assembleia Legislativa, precisa ser acompanhada de outras iniciativas de debate e de pressão política. E uma audiência pública será realizada na Assembleia para discutir sobre o modelo econômico. O autor da proposta é o deputado José Ricardo, que vai convocar representantes do Distrito Industrial, senadores, membros da Comissão de Assuntos Econômicos e uma das maiores opositoras da Zona Franca de Manaus, a Associação Brasileira das Indústrias de Eletroeletrônicos. Estou fazendo um convite para instituições de fora do estado, instituições que inclusive criticam bastante a Zona Franca, que possam vir aqui participar em audiência, possam participar aqui de discussões sobre a questão da Zona Franca. Uma das entidades é a ABINE, né? Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, que critica constantemente o modelo Zona Franca. Vamos mandar um convite para o seu presidente e também parlamentares federais do Senado, principalmente da Comissão de Assuntos Econômicos, para poderem também vir aqui falar dessa proposta que foi bastante discutida, que ainda não está 100% resolvida, que é a questão do ICMS, a unificação do ICMS no Brasil. O deputado Orlando Cidade usou a tribuna da Casa Legislativa nesta terça-feira para destacar o desempenho do estado do Amazonas no Produto Interno Bruto do agronegócio. O parlamentar lamentou a falta de contribuição do estado entre os anos de 2002 e 2010. Houve uma decadência na nossa produção agrícola em nosso estado. E isso é o engessamento que aconteceu em nosso estado. Grandes criações de reservas, grandes criações de terras indígenas e o engessamento. No Amazonas não se tem licença para criar nada, para produzir nada e não se mecaniza nada. Então, por essa razão, o Amazonas é o único estado da federação que não tem participação no agronegócio. O deputado Marcelo Ramos afirmou que vai protocolar como projeto de lei de iniciativa própria a proposta de revisão do ICMS dos produtos da cesta básica no Amazonas, formulada por uma comissão especial de parlamentares, instituída para discutir o assunto. De acordo com o parlamentar, os trabalhos já foram concluídos há mais de um mês e não foi marcada uma data para a apresentação do projeto formatado ao governador do estado, Omar Aziz. Vou apresentar o projeto como projeto de lei de minha autoria. E na hora que colocar para votar, nós vamos ver quem mesmo está falando a verdade quando diz que quer comida mais barata na mesa do cidadão e quem está fazendo isso só como demagogia e na hora do pega para capar não vai assumir a responsabilidade de aprovar o projeto.
E o deputado Sinésio Campos usou a tribuna nesta manhã para destacar uma ação do governo federal que pode garantir crédito para o setor pesqueiro do Amazonas. O parlamentar afirma que 50 milhões de reais podem ser disponibilizados para que o segmento renove a frota de navios de pesca. Os barcos que, na verdade, estão sucateados e que precisavam exatamente ter esse apoio. Então, no dia 16, no Amapá, acontecerá o encontro do Conselho Deliberativo da Sudã, e que terá a presença também do Ministério da Integração, que será liberado, na verdade, não 40 milhões, mas 50 milhões, para com que a frota pesqueira seja toda recuperada. A Assembleia dá o sinal verde para o funcionamento do programa Águas para Manaus e aprova o projeto que ratifica o protocolo de intenções firmado entre o governo do estado e a Prefeitura de Manaus para a constituição do consórcio Proama. Assim que recebemos a mensagem governamental, nós encaminhamos para as comissões. As comissões, em forma de urgência, se reuniram, discutiram, debateram o assunto, abrimos também o espaço para uma audiência pública. Então nós estamos exatamente fazendo aquilo que prevê o nosso regimento interno e o que prevê a democracia. Podemos chegar à conclusão de que sim, essa é a melhor formatação para que o Proama entre em funcionamento. E por ser a melhor formatação, houve ali um indicativo dado pela Prefeitura que dentro de 90 dias, ou seja, a partir do 90º dia, a água do Proama já estaria aí cumprindo com seu papel, que é chegar à casa das famílias da Zona Norte, da Zona Leste, com os ajustes necessários, sem cobranças exageradas. As intenções, nesse sentido, não temos nada contrário, né? Somos a favor. Somos contrários apenas de que a gestão do Proama fique nas mãos da iniciativa privada, ou seja, a empresa atual, a Manaus Ambiental, porque ela não cumpriu o contrato até hoje e eu acho que dificilmente vai poder fazer uma boa gestão e garantir que essa água chegue a quem precisa na Zona Leste e Zona Norte da cidade. A falta de regulamentação do transporte aquaviário no estado agrava os problemas dos portos do Amazonas e aumenta o risco de acidentes com embarcações nos rios da Amazônia. Em todo o estado, apenas 12 linhas de viagem têm o itinerário regularizado pela ANTAQ. O assunto foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa do estado. Você não tem controle de bagagem, você não tem controle de que tipo de carga entra nos navios aqui, nos barcos regionais, você tem um absoluto descontrole, você não tem controle de venda de passagem, você não tem controle de recolhimento de impostos. Então nós já temos uma desregulamentação absoluta que causa prejuízo para o dono da embarcação, que vive na instabilidade, causa prejuízo para o usuário, que não tem direitos garantidos e tem muitas vezes um desconforto absoluto, e causa prejuízo para o governo do estado do Amazonas, que não tem como controlar essa atividade. Então, é urgente a regulamentação do transporte aquaviário no Amazonas. Me pergunto como que um estado que tem uma dependência tão grande do transporte fluvial fica tantos anos sem ter uma lei, sem ter uma regulamentação. Uma regulamentação que seja institucional, porque na ausência de uma regulamentação governamental, existe a autorregulação que ela muitas das vezes vem para prejudicar o passageiro, o usuário, o sistema de transporte em si. Mas infelizmente a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, ela não abrange a área intermunicipal. Por sua jurisdição, ela tem competência apenas com as linhas troncais intermunicipais, que pelas minhas contas aqui não passam de 12, pelo estado do Pará e o estado de Rondônia, onde tem navegação o ano inteiro, né? Muitas demandas que vêm de segmentos organizados nessa área do transporte fluvial, o transporte aquaviário no caso. Você tem problemas relacionados à regularidade desse transporte, dos próprios empreendedores, barcos que precisam se adequar a legislações. Você tem em si a questão da segurança, regras estabelecidas que, aliás, não estão estabelecidas ainda, que se refere à questão do transporte de passageiros e também de cargas. Então você tem uma série de questões a serem discutidas e nós precisamos dinamizar o transporte fluvial. O transporte aquaviário, ele depende, para início da regulação por parte da ASAN, de um marco regulatório. Ele depende então ou de uma lei ou de contratos públicos de concessão. Essas duas situações devem
ser resolvidas politicamente antes de se ter, então, a definição para esse outro segmento, né, que é a parte dos operadores, né, desse serviço. O deputado Sidney Leite denunciou hoje na Assembleia Legislativa a situação dos indígenas no município de Maués, distante 266 quilômetros de Manaus. Segundo o parlamentar, os índios vivem em situação precária e sem assistência médica. Você tem ausência de médico, ausência de estruturas mínimas de unidade de saúde de polo base, tanto na Vila Nova, quanto no Nazaré, quanto na Santa Maria do Manjuru. Nós encontramos um espaço físico todo deteriorado. Você não tem ambulância para que possa remover esses pacientes em caso de urgência e emergência. Você tem lá mulheres para ganhar bebê, mulheres que já ganharam bebê, pessoas que passaram por processo cirúrgico, você tem pessoas com doenças infecto-contagiosas, você tem crianças naquele ambiente e todos estão no mesmo espaço físico, que é altamente não recomendado. Tudo que não se deve fazer em relação à saúde está ali. O deputado Marcos Rota, do PMDB, defendeu em plenário a redução da maioridade penal. O parlamentar afirma que o menor infrator deve responder pelo crime cometido. Rota garante ainda que a mudança na legislação significa o fim da impunidade. A experiência, o amadurecimento me colocou hoje num outro nível de visão com relação a isso. Eu acho que essa questão de redução de 18 para 16 anos não vai resolver o problema da delinquência juvenil no Brasil. Eu sou agora favorável a que o menor infrator ele seja julgado, apenado, independentemente da sua idade. Por quê? Porque se nós reduzirmos a idade criminal ou penal de 18 para 16 anos, esses aliciadores dos menores não hesitarão em recrutar os menores de 13, de 14 e de 15 anos. Então isso não vai resolver o problema. Eu penso que nós precisamos aumentar, endurecer as penas contra também alicios menores de idade e deixar que o magistrado, que o juiz, principalmente o juiz da infância e da juventude, possa apenar o menor infrator com base exatamente no grau da sua infração. Estudantes de psicologia fizeram nesta terça-feira uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa para pedir a aprovação do projeto de emenda à Constituição, número 3 de 2012, que prevê a inclusão de pelo menos um psicólogo e um assistente social nas unidades de ensino público da educação básica. A PEC que nós apresentamos, eu e vários parlamentares que a subscreveram, visa garantir a presença do profissional de psicologia e de assistência social em cada uma das escolas da rede pública do estado do Amazonas. A importância ela é quase que diretamente relacionada à necessidade de nós termos dentro da escola um profissional que ajude os professores, as professoras, os gestores a trabalhar com esse fenômeno cada vez maior da violência, da desagregação, dos desajustes causados por problemas familiares, problemas sociais que infelizmente adentram a escola. Às vezes o uso de droga, a violência que a criança sofreu e que ela leva com um trauma para dentro da sala de aula e dificulta a sua aprendizagem, motiva a evasão, a repetência, conflitos, tudo isso precisa ser trabalhado melhor hoje em dia. Hoje a gente sabe que nas escolas a necessidade da inclusão do psicólogo escolar da assistente social está ligado ao contexto que a gente vive hoje. Hoje a gente sabe que tem um contexto muito ligado à questão da violência, muito ligado à questão das dificuldades de aprendizagem. Então acho que a inclusão desses dois profissionais, eu acho que vai fortalecer primeiro a equipe escolar, vai fortalecer a equipe que está bem à frente de todo o processo educacional, que é o professor. Então a ideia também é a gente integrar forças para a melhoria da qualidade de ensino no nosso estado. Tenho convicção de que é fundamental, não só pela lógica de inserir esses profissionais no mercado de trabalho, mas acima de tudo sobre a lógica de qualificar o ambiente escolar. Existe uma série de problemas que existem dentro da escola, a violência, a evasão escolar, que não tem como ser resolvido pelo professor, que precisa de uma equipe multidisciplinar de apoio e de melhorar o ambiente da escola. Dentro dessa equipe, o psicólogo me parece ter um papel fundamental, assim como o assistente social. Este foi o resumo da atividade parlamentar do dia de ontem. Hoje, 5 de junho de 2013, funcionamento normal do plenário Rui Araújo, onde 3 temas foram os principais do dia.
A Câmara Federal aprovou ontem novas regras para a criação, incorporação e desmembramento de municípios, abrindo caminho para 150 novas cidades no país. A mudança, que ainda precisa de aval do Senado, devolve ao Legislativo Estadual a autonomia para aprovar a alteração de status de municípios. No Amazonas, 15 comunidades solicitaram a emancipação, entre elas a colônia Tonho Aleixo, na área urbana de Manaus. Esse ponto é um ponto muito importante, porque devolve às assembleias legislativas essa prerrogativa legal de discutir, de propor, de ouvir as pessoas, ouvir os moradores dessas regiões a respeito da implementação, da fusão ou a criação de novos municípios. E os deputados aprovaram mensagem governamental que reajusta o salário dos professores da rede estadual de ensino em 10%. E o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, enviou carta aberta ao presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, em defesa da Zona Franca de Manaus. No texto, o deputado aproveita a passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente para fazer um balanço das vantagens ambientais oferecidas pela política de incentivos fiscais adotadas para o Polo Industrial de Manaus. Em trecho, a carta cita que estudiosos da relação climática da Amazônia com o Brasil e a América do Sul já admite que, como consequência do modelo Zona Franca de Manaus, o estado do Amazonas tem os menores índices de desmatamento da Amazônia e lamentam que, infelizmente, o modelo específico da Zona Franca de Manaus é muito difícil de ser reproduzido. A íntegra das atividades parlamentares de hoje, inclusive com uma blitz da Comissão de Defesa do Consumidor nos bancos do centro da cidade, estarão no telejornal Alean Notícias às 8h30 da noite e no portal da Assembleia. Boa tarde a todos e até amanhã.